Gente, obrigada por vocês terem vindo. Eu sou a Cristal, organizadora do Rio de Janeiro. Eu também sou organizadora regional Brasil-Portugal. E esse vai ser o primeiro workshop que a gente do Rio vai estar fazendo. E é seguindo o modelo que eles fazem lá fora, que é de treinamento para os voluntários. Quando o Paul e a Sal, que são os fundadores, eles vão fazer campanhas em outros países, tipo One Day Month em Amsterdã, ou vai fazer alguma coisa na França, eles fazem um workshop pra galera e depois eles postam no YouTube. E é assim que a gente vai atualizando o protocolo. É assim que a gente vai ficando sabendo das novidades. Que é basicamente como é que a gente aborda e como é que a gente se comporta seguindo esse alinhamento que eles pedem pra gente, de valores, de forma de posicionamento, o que pode, o que não pode. E outros capítulos também fazem workshop para os seus próprios ativistas e postam online também. Então, como o português, a gente tem aqui já Brasil, Portugal, a gente tem 2 capítulos em Portugal, que é Porto e Figueira da Foz. E aqui no Brasil a gente tem BH e Rio, que são os nossos. A gente vai fazer esse workshop para o nosso treinamento e para a gente postar também para quem não estiver aqui, para que possa ver depois. A gente vai começar falando um pouco geral do que é o protocolo. O protocolo é justamente essa questão de como a gente se posiciona durante os cubos e o que a gente pode falar, o que a gente pode falar, o que a gente pode vestir, como é que a gente tem que se posicionar no nosso corpo. E isso vem desde 2016, que é quando foi fundado o Anonymous for the Voiceless na Austrália, vem sendo aperfeiçoado. E existe um motivo pelo qual a gente segue cada passo que os fundadores criaram e desenvolveram e vão aperfeiçoando, porque eles veem o que realmente dá certo. Então, o que eles vão vendo que não está legal, eles vão tirando do protocolo, o que está legal eles vão adicionando e com isso a gente tem uma constante evolução. E por isso que o Anonymous é o que ele é. Hoje está em mais de 300 cidades. Todos nós fazemos um ativismo muito parecido, pelo menos o formato, né? Talvez o jeito de falar seja, cada um tem o seu jeito, mas todos nós ficamos alinhados, a gente fala sobre a exploração animal, a gente não fala sobre meio ambiente, saúde demais, inclusive não pode mais usar a blusa antiga, tá? Tem escrito meio ambiente aqui e saúde de animais. Durante os cubos, porque o Anonymous não adota mais esse posicionamento. Então quando a gente estiver na ação, a gente tem que usar a blusa que só está escrito Anonymous ou AV, tá bom? Fora do cubo, pode usar as blusas antigas, não tem problema. E não outras inscrições, desculpa, né? Mas é só Anonymous for the Voiceless ou AV, nenhuma outra palavra. E é comum que algumas pessoas deixem de concordar quando o protocolo se desenvolve, né? Já aconteceu de pessoas não concordarem que a gente não fala mais sobre meio ambiente, que a gente foca nos animais. Tudo bem, não concorda, não tem problema, sai da organização, vai fazer o seu ativismo, vai fazer do mesmo formato se quiser, só não chama de Clube da Verdade e nem vista Anonymous for the Voiceless. Quem está na organização está porque quer, portanto deve seguir o protocolo. Se você não concorda com tudo, mas quer ficar, durante o cubo você segue o protocolo. Se você for fazer ativismo fora do cubo, em outras instâncias, sem estar estampando Anonymous for the Voiceless, não tem problema. Mas durante o cubo a gente tem que seguir direitinho tudo que é passado. Tá? E aqui eu também falo, não tem problema se vocês quiserem fazer ativismo com SVB, com outros grupos veganos, não tem problema nenhum. A gente só pede que, enquanto estejam com Anonymous no cubo, estejam comprometidos, estejam passando a mensagem que o Anonymous for the Voiceless quer passar e também tenham esse comprometimento de fazer cubo sempre que tiver o cubo. Né? E tem uma outra questão também com a vestimenta, que quando a gente for usar essas blusas do Anonymous for the Voiceless, que são estampadas os logos, fora dos cubos da verdade, a gente tem que fazer isso com responsabilidade. Ou seja, a gente não vai vestir uma camisa do Anonymous numa campanha pela Segunda Sem Carne. Mesmo que a gente concorde com a Segunda Sem Carne. A Segunda Sem Carne é uma campanha para a pessoa tirar a carne do prato uma vez na semana. O Anonymous, ele adota uma posição abolicionista. Então, tem esse conflito. Então, se você tiver, sei lá, supondo, vai ter uma passeata da Segunda Sem Carne, você quer participar? Vai lá, só não veste a blusa do Anonymous, porque você vai estar representando o Anonymous, né? E não faz sentido. E o Anonymous, ele se declara apolítico. Ele não tem partido, ele não quer se envolver com questões de política, religião,
para agregar o maior número de pessoas, todo mundo se sentir à vontade de poder fazer parte, desde que a pessoa esteja alinhada com a questão da abolição da exploração animal. Então, se tiver, sei lá, tá tendo uma passeata do PT, do PL, sei lá o quê, e você vai com uma blusa do Anonymous, não fica legal, porque parece que o Anonymous está ali apoiando aquele partido e não é isso que o Anonymous faz. Só para ficar claro que o papel dos organizadores, no caso eu e Beta e Paulo aqui em BH, é garantir a segurança de vocês durante o cubo, garantir que está tudo alinhadinho, tudo direitinho e passar o protocolo para vocês sempre que for atualizado. Por exemplo, eu não sabia que não podia mais usar a blusa antiga meio ambiente, tá escrito meio ambiente, saúde e animais. Por quê? Ninguém me falou. Quem tem que falar é o organizador, porque nós organizadores, a gente sempre vai sendo atualizado lá de cima, né? Então tem os fundadores, é como se fosse uma pirâmide. São os fundadores, organizadores regionais, organizadores e os ativistas, que não são nem organizadores nem... Então, papel nosso estar sempre atualizado. Então a gente sempre tem reuniões com os fundadores, com os outros organizadores, e a gente está sempre sendo atualizado e é o nosso papel passar isso para vocês. Até por isso a gente está fazendo esse evento, para que vocês estejam por dentro do que é o protocolo atual. O organizador é o responsável para lidar com qualquer questão sobre a ação. Tá fazendo um cubo? Chegou a polícia, quem tem que falar com a polícia é o organizador. Se o organizador não viu, não tá percebendo, o ativista vai lá e chama, tá acontecendo sei lá o que ali. Tá tendo alguma confusão perto do cubo, tem alguém implicando, tem alguém sendo hostil, tem que chamar o organizador para ele lidar com isso. Quando vocês estiverem no cubo, se por acaso alguém agredir vocês fisicamente, o que é assim, nunca ouvi acontecer dentro do Anonymous, mas pode acontecer porque tem gente maluca, né? Você dentro do cubo, se o organizador não estiver perto para intervir, quem está dentro do cubo pode tirar a máscara, pode botar a tela no chão, pode botar a placa no chão e se defender, tá? É uma questão de defesa, não tem problema. Se chegar nesse nível, a gente vai chamar a polícia, a gente vai lidar com tudo isso, mas quem faz isso é o organizador, tá? Aí o protocolo antes de ir pro cubo, né? Que a gente tem a preparação para ir pro cubo, a parte onde a gente vai montar o cubo e fazer o cubo, e a parte pós-cubo. Quem estiver levando o notebook ou a tela de TV, sempre lembra, no caso do notebook, de carregar antes e limpar a tela. Uma coisa que as pessoas esquecem é de fazer uma limpezinha na tela. A gente atualmente está usando aquela flanelinha rosa, tá vendo ali? Que é de microfibra. Se colocar um pouquinho de água nela, bem pouquinho, e passar na tela, limpa que é uma beleza. Então, pra gente poder, né, tirar essas marcas de dedo que fica, às vezes ficam uns respingados e isso pode atrapalhar a imagem. Todos nós precisamos, isso assim, é óbvio, mas precisa ser dito, manter a nossa higiene pessoal. Então, a gente tem que estar, né, sem CC, sem embafo, sem essas coisas, porque a gente vai estar abordando as pessoas, imagina. Né, a gente com bafo, cheirando mal, a pessoa vai ser abordada e falar, nossa, esse vegano não toma banho, que coisa louca, vai achar que a gente, né, isso é importante. A vestimenta, roupa preta, simples e pode ser qualquer coisa, pode ser uma saia, um short, uma calça, uma regata, manga comprida, casaco, desde que seja preto, liso, sem estampa, sem logo de outras organizações ou com estampa da Anonymous. O calçado, antigamente só podia ser preto, hoje em dia pode ser de qualquer cor, desde que não seja muito chamativo. Tipo assim, um amarelozão neon, uma bota neon desse tamanho. Não é prudente porque isso chama atenção e a gente não quer chamar atenção pra gente, a gente quer chamar atenção pro que está sendo passado. E é por isso que a gente se chama Anonymous e é por isso que a gente usa uma máscara. Então é só uma questão mesmo de não desviar o foco. E não use nenhum item de origem animal, isso parece ser muito óbvio, mas tem pessoas que são veganas e que tinham um relógio, uma pulseira de couro, que elas tinham antes de se tornar veganas. E continuam usando por uma questão, enfim, de sustentabilidade, enfim, porque comprou antes. Não pode durante o cubo, porque isso desvirtua a nossa mensagem. A pessoa vai chegar lá, a gente está falando sobre exploração animal, a gente vai estar com um tênis de couro, um cinto de couro, uma pulseira de couro, né? Claro que tem muita gente que confunde e fica, isso aí é de quê? Esse sapato aí, esse negócio. Mas a gente sabe quando não é de origem animal, porque a gente comprou, a gente viu a etiqueta. Mas tem essas questões também da pessoa, né, não se tocar e tiver um detalhe ou outro, não pode. Como começa e termina a nossa ação? A gente começa a ação com a pré-montagem do cubo. A gente escolheu o lugar, que a gente já escolhe antecipadamente. A gente leva todo o nosso material,
para esse local. Aí a gente monta a mesa numa parte, a gente coloca a bateria já aqui direitinho, as TVs tudo pertinho, e aí a gente faz um briefing, né? Aí no briefing a gente vai escolher quem que vai ficar dentro, quem vai começar dentro, quem vai começar fora. A gente vai passar o base do protocolo, ó, estamos aqui para falar pelos animais, são tantas horas que a gente vai estar aqui, a gente quer foco, isso aqui não é um evento social, depois a gente vai confraternizar, enfim, vai passar todos esses pontos importantes. Se tiver alguém novo, vai dar boas-vindas, se alguém tiver dúvida, vai tirar a dúvida. E aí vai montar o cubo, escolheu quem vai ficar dentro, monta o cubo, bota a máscara e começa a contagem do tempo. Aqui no Rio a gente começou a fazer, ó, começou agora, sei lá, 10h50. Aí a gente sabe que meio de 50 a gente vai terminar. E a ação termina ao comando do organizador. Então o organizador vai estar de olho nesse horário e quando estiver terminando, o organizador vai passar, ó, faltam 5 minutos e tal, ó, pode encerrar, pode baixar, pode tirar a máscara. A gente vai fazer essa contagem. E por último tem o debriefing, né? Acabou, né? Vamos desmontar, tirar a TV, desmonta a TV, desmontar a mesa, ver se tem doação na caixinha, não sei o que, essas coisas. A gente se une e todo mundo conversa sobre o que é, como foi a ação. Aí, como a gente faz no Rio, a gente se une num círculo e a gente vai fazendo por ordem, cada um vai falando como foi a experiência, se teve alguma dificuldade, como foram as abordagens, se foram boas, o que surgiu de inusitado e qualquer sugestão que tem para melhoria. Ó, acho que esse lugar não foi bom, ou eu acho que assim não ficou legal, mas assim ficou melhor do que o outro, e assim a gente vai conseguindo evoluir. Então é muito importante fazer sempre o briefing e o debriefing. Mas quem conduz isso é o organizador. E agora eu vou falar como o cubo acontece, como a ação acontece para quem está dentro do cubo. Porque são 2 papéis. Quem está dentro e quem está fora. Quem está dentro do cubo vai segurar as telas ou as placas. As placas só podem ser usadas a partir de cubo de 8 pessoas. Não pode usar com menos de 8 pessoas. A placa fica muito legal, chama atenção, mas eles já, lá de cima, eles já falaram que esteticamente precisa ter, pelo menos se tiver uma placa, tem que ter uma imagem do lado, tem que ter uma TV, uma tela do lado. Não pode ter só uma placa. Então, por exemplo, um cubo de 4. Uma pessoa tá com a placa aqui, uma pessoa tá com a tela aqui, placa aqui, tela aqui. Não, precisa ter uma placa, uma tela. Uma placa, uma tela. Então é só a partir de 8 pessoas. Então a pessoa vai estar segurando a tela ou a placa e usando a máscara. Quem está dentro do cubo com a máscara vai estar alinhado, segurando a placa, pode segurar assim, e a tela tem que segurar aqui por baixo. Vai estar alinhado e em silêncio, imóvel. Claro que, preciso dobrar o joelho que está machucando, preciso coçar a cabeça, tudo bem. Mas a gente não vai ficar assim, sabe? Se mexendo e pegar o celular para olhar, isso não pode. Então a gente tem que, na medida do possível, ficar imóvel. Até porque a gente tenta fazer uma rotatividade rápida para a pessoa que está dentro poder descansar fora também, né? Porque cansa ficar ali dentro. Olhando para frente sempre, então, às vezes a gente fica curioso com o que está acontecendo aqui na visão periférica, às vezes está rolando um babado aqui, alguma coisa, e a gente dá vontade de olhar o que está acontecendo. Não, a gente precisa ficar alinhado, olhando reto, porque a gente está ali para mostrar a mensagem. A fofoca depois a gente conta no debriefing, a gente vê o que aconteceu. É o papel do organizador fazer esse alinhamento do cubo. Porque assim, a gente está parado, mas algo acontece que às vezes a pessoa acaba aqui ou aqui. Então o organizador vai lá, ó, puxa pra cá, vai pra cá, alinha a TV pra cá, alinha pra lá. O organizador pode fazer isso chegando perto de você e te movimentando conforme vai ficar alinhado, porque quem tá dentro não tem tanta noção de como tá o alinhamento, né? E nem como ele tá em no posicionamento do cubo. A gente precisa ficar bem estreitinho um do lado do outro. Então o organizador vai vir para fazer esse alinhamento. Ou ele pode fazer de longe, então estejam atentos. Se de longe o organizador fazer essa manobra de volante, que o organizador faz assim, isso quer dizer que você tem que virar o que você estiver segurando para cá. Se fizer assim, é para você dar um passinho para cá. Se fizer assim, passinho para cá. Se fizer assim, passinho para cá, né? Pra gente poder manter o alinhamento. Se quem tiver no cubo tiver uma pessoa, né, de fora, falando com você, você não responde em hipótese nenhuma. Você tá ali em silêncio o tempo inteiro.
Você vai levantar a mão com o punho fechado. Existem duas formas de levantar a mão. Vou falar por enquanto do punho fechado. Com o punho fechado você vai levantar a mão. Se tiver muita gente perto, você não precisa levantar assim tão alto. Isso significa que alguém precisa ir até lá para abordar aquela pessoa, quem está de fora. Então você vai estar chamando a atenção para os seus colegas de fora ou para o organizador ver que tem uma pessoa que está querendo se comunicar, mas você mesmo não pode falar. Ou mesmo adiantando já, se tiver alguma pessoa te importunando, tiver alguma coisa atípica acontecendo, que não seja levantar a mão de palma aberta, que é pro caso que você quer sair do cubo mesmo para trocar, é sempre com o punho fechado. Caso precise sair do cubo, ó, cansei, fiquei cansada, tá doendo, eu preciso beber água, preciso comer, preciso ir ao banheiro. Você quer sair do cubo, você vai levantar a mão, mas a mão vai estar aberta. E aí você vai ter que esperar até o organizador ver que você quer sair do cubo. E aí o organizador vai sinalizar para você que te viu e vai tentar arrumar uma pessoa para te substituir. Então, às vezes, demora um pouquinho para substituir, porque todos os ativistas que estão fora estão ocupados falando com alguém. Então, a gente precisa ter essa noção de quando levantar a mão, saber que a gente ainda pode esperar uns 2, 5 minutinhos ali pra... 5 minutos eu acho que é muito, mas, né, dependendo da situação, se todo mundo acabou de começar a abordar alguém, a gente vai ter que esperar, a não ser que você esteja tipo, passando mal, tô numa diarreia louca aqui, aí, né, claro que aí a situação muda. Se for o caso de você não trocar com outra pessoa, porque o que geralmente a gente faz? A gente geralmente faz cubo de 2 horas. E dentro dessas 2 horas, a gente bebeu água, a gente comeu, a gente foi no banheiro. Então a gente tá aquelas 2 horas todas dedicadas pro cubo. Então dificilmente alguém se afasta para beber água, para comer, para descansar. Acontece, não tem problema. Mas geralmente a gente tá trocando papo. Entrou, saiu. E aí o tempo passa e deu 2 horas. Se for o caso de comer, beber, ou para quem fuma, tem que fazer isso longe do cubo. Não a 30 km de distância, mas fazer uma distância razoável para manter o profissionalismo, porque a gente vai estar ali vestido e tal, imagina. Já aconteceu no primeiro cubo, que eu também estava ainda aprendendo como ser organizador e tudo mais, um dos meus ativistas pediu um tempo, beleza, aí ele foi na cantina lá, não sei aonde, comprou um açaí e ficou ali, vendo o cubo, as imagens do cubo, comendo açaí e vestido de anônimo. Isso não pode. Claro, ele não sabia, depois eu avisei a ele. E aí ele se afastou um pouco, sentou ali e foi comer, sem problema. Só não pode fazer isso nesses arredores. Como agora a ação se desenrola para quem está fora do cubo, que são as pessoas que estão abordando. Quem está fora do cubo só vai abordar as pessoas que param e olham as imagens e se interessam. A gente tem que abordar a pessoa num tempo bem rápido, mas não tão imediatamente a ponto de assustar a pessoa. Tipo assim, a pessoa tá chegando, você tá chegando junto com ela, não. A pessoa chegou, né, digamos que tá aqui, a pessoa chegou, olhou, 1, 2, a gente chega junto e fala, né, começa a abordagem. A gente não quer perder a pessoa, mas ao mesmo tempo a gente não quer assustar a pessoa. Tipo, como alguém falou outro dia. É como quando você entra na loja e a vendedora já vem atrás de você e a gente se sente meio desconfortável, né? Às vezes a gente nem quer entrar na loja para não ter essa coisa. E aí a abordagem, idealmente, ela leva 5 minutos. É rápido, por quê? A mensagem é simples. A gente não tá ali para ficar explicando sobre ferro, proteína, o tipo de abate, ó, tudo que acontece na indústria animal, ou meio ambiente, ou sobre a vida da pessoa, ou sobre a nossa. É papum, é seguindo o protocolo, pergunta X, pergunta Y, resposta sim. E conduzir. Por quê? A gente quer abordar o máximo de pessoas possível. E se a gente ficar perdendo tempo com alguém, explicando tudo sobre veganismo para a pessoa, tirando todas as dúvidas da pessoa, a gente vai acabar perdendo tempo. Então, a mensagem é rápida, 10 minutos é o máximo que a gente considera ideal para uma conversa. A gente já teve ativista que ficou, sem brincadeira, uma meia hora com a pessoa. Isso é perda de tempo. A gente não precisa de meia hora para passar a mensagem. Se o organizador perceber que uma pessoa está demorando muito tempo com a outra, o organizador vai fazer isso aqui, ó, mensagem de tempo. Dá um tempo. Isso significa que é pro ativista encerrar a conversa. Então o ativista vai ver, estou muito tempo com essa pessoa, deixa eu fechar a conversa. Nós não recriminamos ninguém, tá? Chegou criança, chegou
um morador de rua, o que for, se a pessoa tá ali disposta a ouvir a mensagem, a gente vai conversar com ela. Não importa a cor, o gênero, a idade, se a pessoa já é muito velhinha, se tá, enfim, de bengalinha. Ela parou ali, a gente vai passar a mensagem pra ela. A não ser que seja um troll. E aí a gente vai falar isso depois, que é aquela pessoa que tá ali só pra fazer você perder seu tempo. Então é isso, a gente aborda a criança também. Se os pais não proibirem, né? Claro que se a criança estiver lá, o pai puxar a criança pra ir embora, você não vai falar, não, deixa seu filho aqui, né? Não. Mas geralmente os pais deixam, assim. Tem muitas crianças que ficam parando, olhando, e os pais deixam. Tem gente que leva as crianças pra ver. A questão com a criança é que a gente adapta um pouco a linguagem. A gente não poupa a criança da verdade, a gente aborda ela como se fosse um adulto, no sentido de que a gente vai ser honesta com ela e direta. E a gente vai responsabilizar entre sim e não, assim, a gente vai fazer esse protocolo de responsabilização, só que a gente não vai virar pra criança falar de uma forma tão dura, porque ela não tem controle sobre as próprias escolhas, mas ela de alguma maneira é parte daquilo e ela precisa se entender como parte daquilo. Você come carne, você sabe que a carne é o animal, você tá vendo, você acha sério? E conduzindo ela nisso, mas com uma linguagem um pouco mais adaptada. Se precisar, abaixa, mostra, né? Adapta a questão do tamanho da criança. Outra coisa, não é permitido interromper a abordagem do seu colega. Então, se alguém tiver, você tá livre, por exemplo, e aí seu colega tá abordando alguém, você tá aqui, e você tá ouvindo alguma coisa que ele tá falando e você pensa, ai, nossa, eu sei uma resposta, eu sei como é que eu falaria, ou não sei o que lá, eu tô vendo que a pessoa tá com dificuldade de falar, eu vou lá tentar ajudar. Não, a gente não interrompe a abordagem de ninguém, tá? E se você vê que a pessoa tá com alguma dificuldade, ou tá falando alguma coisa fora do protocolo, você chama o organizador e você fala e o organizador vai resolver da forma que ele achar melhor. E também se tiver alguma coisa errada acontecendo, né? Alguém tá sendo agressivo com outra pessoa, com outro colega seu. Sobre o nosso posicionamento em volta do cubo. A gente não pode ficar em frente às telas para não obstruir a visão. Tá? Mas ao mesmo tempo, a gente quer ficar de forma que a pessoa que a gente está abordando consiga ver a tela, né? Talvez muito longe a pessoa não consiga ver. E tem muitas pessoas, isso é até uma novidade assim, que eu estou tentando implementar. Tem muitas pessoas que viram pra tela, né? Começam a conversar com você de costas pra tela. E aí ela perde o foco da conversa. Ela começa a falar sobre X, Y, Z. Então é sempre bom tentar, tipo... Levanta aqui comigo, Beto, por favor. Digamos que o Renan é a tela, né? A gente tá aqui, não sei o que lá, conversando. E a pessoa começa a conversar com você, ela começa a girar, né? Não sei o que. Você tá falando, não sei o que. Então, assim... A gente vai tentar fazer com que ela vire, né? A gente pode vir pra cá e ela naturalmente ela vai virar, ou a gente pode, conduzir ela, né? Com todo respeito, vir pra cá assim. Então, mas olha só, você tá vendo, sei lá o quê? Porque a gente quer que a pessoa se conecte com o que tá passando ali na imagem. Outra questão que a Beta até comentou, que ela viu a Sal falando, é sobre a nossa postura quando a gente tá conversando com a pessoa. Ela falou que uma forma de mostrar abertura e seriedade é com as mãos atrás da cintura, assim, ó, segurando. Então, tá conversando com a pessoa, tá falando assim. Não tem problema se você se sentir mais vontade de ficar assim e tal, mas tenta não ficar, tipo, assim, sabe? A postura é muito importante. E uma das melhores posturas é com as mãos pra trás, né? Abertura, porém, seriedade. A gente não aperta a mão de ninguém, a gente não abraça ninguém, a não ser que a pessoa se declare vegana no ato. Então você tá fazendo abordagem com a pessoa e a pessoa, não, é verdade, eu vou virar vegano, isso aí é muito errado. Você pode pegar e apertar a mão da pessoa. Porque é uma coisa muito nossa de brasileiro ser carinhoso com as pessoas e abraçar e acolher e ficar feliz com qualquer coisa que a pessoa fale, isso aí é irmão. Mas não, a gente só vai fazer esse aperto de mão quando a pessoa, ou ela já é vegana, tipo, pô, legal, cara, isso aí. Ou, vou virar vegano, isso aí, muito bem, essa é a decisão certa. Que bom que você ficou feliz. Não tiramos fotos também. No último curso, pessoa vir e querer tirar selfie com a gente. A gente não tá aí de decoração, a gente tá fazendo uma ação muito séria. Então também não permitimos esse tipo de coisa. Isso, bem lembrado. No nosso último Cuba aconteceu com 2 ativistas de pessoas pedirem pra tirar foto com eles, assim, ó. Não, a gente vai ter que falar, olha,
me desculpe, mas a gente não tá aqui para isso. Se você quiser tirar foto da ação como um todo, tirar foto das imagens dos animais sendo explorados na TV, que nem essa vaca que tá tendo a garganta cortada, não tem problema. Mas sempre tentar não botar um negocinho ali, mas tirar foto com a gente, não. Isso desvirtua o foco, a gente não tá ali pra isso. E cada ativista que estiver abordando vai ser responsável por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Ou seja, a Beta é uma pessoa sozinha, eu vou abordar ela. Eu e Renan não vamos abordar a Beta juntos, tá? É só um ativista. Se for Beta mais os amigos dela, ou Beta e a família dela, só eu também, tá? A única situação onde pode ter duas pessoas é quando algum ativista está em treinamento e está fazendo sombra. Ou seja, a pessoa está ali só de boquinha fechada, absorvendo tudo que o ativista mais experiente está falando, a pessoa está ali só observando para aprender. Tirando isso, é um ativista com cada pessoa, com cada grupo, que a gente quer que a gente tenha o máximo de ativistas disponíveis para o máximo de pessoas serem abordadas. Então, se tá eu e Renan abordando a Beta, uma outra pessoa está deixando de ser abordada. Isso não tem necessidade, né? A gente tem esse treinamento, a gente quer se aperfeiçoar para cada ativista dar conta de conversar com uma pessoa sozinho ou com um grupo grande de pessoas. E pode acontecer também de, às vezes, as pessoas se aglomerarem, pessoas que não têm nenhuma relação, mas elas se agrupam, né, fisicamente e estão olhando para você. Não tem problema também, né, você falar com esse grupo de pessoas que não necessariamente são afins. Para encerrar a abordagem, a gente, quando a abordagem, né, vai para o caminho que a gente quer, que a gente lá segue o protocolo, que a gente vai falar disso, né, mas de abordagem em si mais para frente, e a gente vai fechar a conversa, a gente fecha pedindo, no nosso caso no Rio, a gente pede para escanear o QR Code que a gente carrega no nosso crachá, que é o QR Code que está no cartãozinho. Vocês dão cartãozinho? Tá, a gente não dá cartãozinho, mas não tem problema, tá? Você pode dar, ou você pode ter o seu próprio cartãozinho pendurado com você e a pessoa escanear ali. Aí você vai ajudar ela a escanear o QR Code. Quando escaneia, ele abre num site do Anonymous, onde você coloca a cidade que você tá, né? No caso Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e você mostra, ó, tem esses vídeos aqui, assiste esse daqui é o Dominion, que é esse documentário que a gente tá mostrando agora, ou tem essa palestra aqui muito boa do Gary. E o pessoal do Anonymous, eles estão aperfeiçoando esse site, tá? Para ficar mais amigável para todas as línguas, porque ele é muito amigável para a língua inglesa, né? Para as outras ele é um pouco carente, mas eles estão trabalhando nisso. Aí um outro ponto é a gente focar na palavra exploração, tá? Mais do que outras, como sofrimento, crueldade. Não que essas palavras sejam proibidas, elas não são, até porque elas são reais, isso acontece mesmo, mas quando a gente foca muito em sofrimento ou crueldade, apesar da gente explicitamente estar passando aquilo ali, pode dar a impressão que existe uma forma de explorar sem crueldade, né? Então, para evitar isso, a gente foca mais nesse termo de exploração, que é o que o pessoal lá de cima entende como uma palavra que serve melhor para o nosso diálogo. E sempre, às vezes, exploração, pelo menos para mim, é uma palavra muito aberta. Exploração pode ser muita coisa. E não necessariamente quando a gente pensa em exploração, a gente está pensando no nível do que acontece com os animais, né? Que é tão bem bizarro. Então, uma coisa que o Paul fala, né, não precisa ser sempre, mas ele gosta de usar esse termo, é explorados até a morte. Os animais são explorados até a morte. Então, isso dá uma força maior para esse termo, né, por si só, de explorados. E outro ponto é a gente tentar o máximo possível, assim, pela praticidade, é muito melhor a gente falar em animais. Mas a gente quer que as pessoas entendam que os animais, que nós também somos animais. Não fazer essa diferença de humanos e animais. Então, ou a gente fala os outros animais, né, para entender que são outros animais, ou seja, somos nós e os outros animais. Ou a gente fala animais não humanos, para entender que existem animais humanos e não humanos. É uma coisa simples, mas que, né, faz uma diferença. E outra questão que é bom é sempre incentivar a pessoa a se colocar no lugar da vítima, que são os animais, né, não humanos, que é muito importante. A gente criar, nem que seja para criar um cenário onde ela consiga de fato se visualizar ali. Se tiver muito difícil de falar, mas se coloca no lugar da vítima e tal, a pessoa ainda não estiver entendendo, você pode criar uma cena hipotética, tipo, imagine que você é um animal e eu sou a pessoa que tá ali te dominando.
e eu tô com uma faca no seu pescoço aqui. Você vai dizer que eu tô aqui com a faca no pescoço pra uma pessoa te comer. Você acha que você diria pra pessoa que tudo bem ela ter o tempo dela pra pensar? Ou que ela vai ser vegana, vai pensar nisso no ano que vem? Ou é muito difícil pra ela? Seria isso que... Claro, eu tô fazendo assim, mas tipo... você não vai fazer isso com a pessoa. Você vai botar ela numa cena onde ela consiga se imaginar naquele lugar e sentir ela na posição da vítima. Tem pessoas que têm muita facilidade de se colocar no lugar dos outros. Tipo, a gente, eu acredito, né? Porque a gente acabou virando vegano. Mas tem gente que tem mais dificuldade. Então, se a gente puder usar essas cenas imaginárias. A gente não encoraja nada que não seja o abolicionismo total. Sei que pode parecer um pouco radical, porque tem pessoas que viram veganas depois de, né, corta um negócio aqui, corta a carne aqui, depois o leite ali, e deu certo, ok, muito bom, mas não é isso que o Anonymous for the Voiceless prega. Então, a gente não vai falar, não vai encorajar a pessoa a dar pequenos passos. A gente não vai encorajar a pessoa a reduzir. A gente vai sempre falar que é para cortar tudo, porque é isso que os animais querem que as pessoas façam, né? Então, a gente não aceita nenhum posicionamento que seja menos que abolicionista. Porque é isso que os animais esperam de nós. E o foco não é falar da gente, não é falar da vida pessoal da pessoa, porque tem gente que gosta de ficar ali falando da vida dela. Ai, mas uma vez eu não sei o que, mas aí minha sobrinha é vegana, aí não sei o que lá. Isso aí é só distração. Tá? A gente tá ali pra mandar, a gente sempre... Depois a gente vai chegar nessa parte, mas quem conduz a conversa somos nós. E a gente vai levar ela pra onde a gente quer levar. Então a gente não vai ficar falando das nossas experiências pessoais, assim. Claro que a gente pode falar uma coisa ou outra. Ah, não, pô, eu virei do dia pra noite, isso aí não tem problema, dá pra ser. Mas a gente não vai ficar contando essa... então uma vez eu viajei, comi um negócio lá onde eu achei que não tinha nada de vegano, mas tinha... Você não vai ficar falando sobre as suas experiências, sobre a sua vida, e nem vai ficar deixando a pessoa ficar falando sobre a vida dela. A gente também não vai ficar falando sobre o meio ambiente, a gente também não vai ficar falando sobre saúde, a gente não vai ficar falando sobre números, estatística, não sei quantos por cento, sei lá o quê, né? A gente não vai falar sobre religião, a gente não vai falar sobre política, a gente vai falar sobre animais e veganismo. Os animais passam por isso aqui, basicamente, muito resumidamente. Os animais passam por isso é errado, você faz parte disso, vire vegano. É basicamente aí que a nossa conversa vai girar em torno, né? A gente não vai ficar falando de receita, né? Que tem uma coisa... Receita, nutrição, né? Essas coisas. Não que uma informação pontual ou outra muito rápida para tirar uma dúvida da pessoa ou algum equívoco que ela falou e a gente vai corrigir, claro que isso não tem problema. A questão é a gente não ficar perdendo nosso tempo nessas informações. E aqui lidere a conversa e faça mais perguntas do que afirmações. Isso a gente vai entrar mais em detalhe depois. Mas a gente sempre lembrar que quem está no controle somos nós, porque as pessoas vão tentar manipular a conversa, para elas levarem para o lado que elas querem, que é o lado de eu não estou fazendo nada errado, tá tudo certo, é uma pena que os animais sofrem assim, mas eu só como carne 3 vezes por semana e eu já tentei comer carne, não comer carne que tem anêmica, enfim. Elas vão tentar manipular ali para você ficar com pena dela ou para qualquer coisa, mas você tem que sempre pegar, mas e se você fosse um animal? E, né, sempre colocar a pessoa na vítima. Mas você... Não é sobre mim. É sobre essa questão aqui que a gente está vendo. Então, a gente vai liderar e pra gente conseguir fazer com que a pessoa tenha as próprias conclusões, que a pessoa consiga refletir, a gente vai fazer mais perguntas do que afirmações. Então, a gente não vai virar pra pessoa e vai falar isso aí é muito errado, isso aí é muito bizarro, você não pode fazer isso. Não, a gente vai falar você acha que isso aqui é certo ou errado? A pessoa vai falar eu acho que isso aqui é errado. E aí você vai devolver uma outra pergunta. Você come carne? Eu como carne. Você acha que dá pra considerar isso errado e ainda assim comer carne? Então, assim, a gente vai tentando liderar com perguntas, porque aí a própria pessoa vai... Isso é o método socrático, né? A pessoa vai levar a própria conclusão contra a própria. E o cubo, lembrar sempre que o cubo não é um evento social, a gente está ali pra falar para os animais, então a gente não vai ficar de conversinha, mesmo que não tenha ninguém para ser abordado. Ficar, não sei o que, dando risada e conversando, porque quem tá de fora não vai entender que a gente tá fazendo é uma coisa séria. A gente tem o nosso momento de socializar, que é depois do cubo, que a gente se reúne pra comer. Nesse momento é um momento que a gente vai rir, vai socializar, a gente tem esse momento pra isso, mas não é durante o cubo. Aí, exceto em casos de saúde ou a pessoa que não tá treinada o suficiente, todos devem estar dispostos para estar dentro e fora do cubo.
quer dizer que, eu não tenho problema de saúde, eu posso ficar dentro do cubo. Eu tenho problema na coluna, eu não posso ficar segurando nada. Tudo bem, você vai ficar fora. Ou, eu não me sinto confiante ainda com a abordagem, porque hoje é meu primeiro dia. Tudo bem, você não precisa abordar, você vai ficar dentro do cubo e vai fazer sombra. Tirando isso, todo mundo tem que estar disposto a entrar e sair. Só quem não entra no cubo é o organizador, exceto se tiverem 2 organizadores. Então, se eu tô com a Beta, eu posso entrar porque a Beta vai estar administrando o cubo lá de fora. Se a Beta entra, eu tenho que estar fora. Aqui é um conjuntinho de perguntas importantes que eu reuni pra gente lembrar do que a gente pode falar, né, na hora para conseguir conduzir essa conversa com mais perguntas do que afirmações. Então, como você se sente vendo essas imagens? Você entende o que está passando na tela? O que é, né? Tentar fazer a pessoa falar, isso aí estão matando os animais, estão explorando os animais, isso aí é para comer, isso aí é tentar fazer ela afirmar. Você acredita que isso é errado? Você é contra a exploração animal? Você consome produtos de origem animal? Você acha que dá para ser contra a exploração animal e respeitar um indivíduo se você come seu corpo e suas secreções? Você sabe o que é veganismo? E aí, no caso aqui, é só uma explicação de acordo com o que o Anonymous for the Voiceless acredita, que veganismo não é dieta, não é moda, não é identidade, é um princípio ético de que o ser humano deve viver sem explorar os animais. Então, nortear para ele. O que você acredita que você pode e deve fazer para acabar com isso? A gente quer que a pessoa fale, tem que virar vegano, ou tem que parar de comer animais. Né? A gente quer que a pessoa faça essa afirmação, a gente não quer falar por ela. O que os animais querem que você faça? O que te impede hoje de ser vegano? Então é muito importante colocar no hoje e no agora. Não tipo, por que você não é vegano? Não. Por que você agora não é vegano? O que te impede hoje, agora, nesse minuto, nesse segundo? E quem são as verdadeiras vítimas aqui? Porque muitas pessoas vão fazer de coitadinho, né? Mas eu sei lá o que, e aí você vai sempre lembrar, olha. Acho lindo, mas eu não dou conta. Exatamente. É de tudo, né? A gente ouve cada coisa. E aí você vai, porque ela tá querendo se fazer de vítima na situação, mas não é ela que é a vítima. Ela tem poder de escolha. Ela tem a liberdade dela. O animal não tem. Então você vai lembrar. Mas quem são as vítimas aqui? É você que acha que você não tem tempo pra fazer uma marmita, ou o animal que tá com olha só o que tá fazendo com esse animal. Tá ali, tá cortando a garganta dele, ele não tem uma opção de sair dali, a vida dele é isso que você tá vendo. E aí, por último, que é essa questão da pessoa ser resistente e dar sempre desculpas e falar, eu vou pensar, tchau, não quer, a pessoa quer sair fora. Você lembra ela do que ela faz parte, né? Que é assim, você está ciente de que enquanto não se tornar vegano, você terá responsabilidade pelo que está vendo na tela e que você mesmo diz ser errado? Por isso que a gente começa lá em cima, perguntando, você acredita que isso é errado? Porque se a pessoa lá embaixo ficar dando desculpinha, a gente vai voltar lá pra cima e falar, mas você não falou que isso era errado? Você mesmo não disse que acha que isso é errado? Como é que é isso então? Você acha que é errado, mas você continua fazendo? Então, pra pessoa se tocar. Porque a gente precisa fazer com que a pessoa se toque, né? Que às vezes ela não se toca. Aí, por último, o último tópico que eu vou falar é como lidar com as pessoas de mente fechada. E aí, são vários tipos de pessoas que se encaixam nesse perfil. Né? Então, as pessoas de mente fechada são aquelas que não valem o nosso tempo. É perda de tempo falar com essas pessoas. E a gente sabe que o nosso tempo é muito precioso. A gente tem ali, no nosso caso no Rio, são 2 horas por mês que a gente está ali para falar pelos animais. Isso é muito pouco. Então, nessas 2 horas, a gente quer dar o nosso melhor. A gente quer falar com o máximo de pessoas possível e com a maior qualidade possível. Então, tem alguns tipos de pessoa que a gente vai ter que recusar de falar. Ou vai ter que abandonar a conversa no meio dela. Pedir pra essa pessoa te agarrar, não, volta aqui, né? Não lembro o último, gente? Teve um cara que ficou 1 hora ali enchendo o saco do ativista e a gente tava fazendo debriefing, né? Todo mundo já tava aqui, só faltava um ativista. E o cara falando, eu falei, vem fulano, vem que a gente vai fazer o debriefing. Aí o garoto tava falando com ele, não, tá, mas não sei o que lá. Eu tive que pegar o ativista pelo braço e juntar ele com a gente, porque o cara não queria deixar ele ir embora de jeito nenhum. Por quê? Ele queria ganhar a conversa. Ele não queria virar vegano, ele queria ganhar a discussão, né? Então esse é um tipo de pessoa que não vale a pena falar. Então, no geral, as pessoas de mente fechadas são justamente essas que não estão abertas de verdade pra gente dialogar e elas são perda de tempo e a gente não quer perder nosso tempo.
Tem dois tipos, né, que não são agressivos, mas fazem a gente perder nosso tempo, que são as pessoas que só querem ganhar discussão. Então elas vão, de argumento em argumento, elas vão elas vão tentando te colocar na parede, vai tentar achar um defeito em você. Às vezes ela vai falar até de você pessoalmente, vai falar, mas você não anda de carro? Ah, mas esse sapato aí, porque você tá usando é couro. Mas não sei o que lá. Ela vai tentar de todas as formas. Ou uma contradição. Vai tentar achar alguma contradição em você, não nela. E aí você já sabe que ela não tá levando o assunto a sério. Essa pessoa não vale a pena falar. Ou a pessoa que só quer jogar a conversa fora. Existe muita gente carente, que vê ali uma oportunidade de estar conversando com alguém e falar da própria vida. Essa pessoa não vale o nosso tempo. A não ser que a gente consiga conduzir a conversa de uma forma tão boa que a pessoa realmente se interesse. Mas se a gente percebe que ela tá ali só pra, sabe, pra estar conversando com alguém, pra jogar uma conversa fora, não tem nada pra fazer. Se ela não tem nada pra fazer, a gente tem. Então é esse tipo de pessoa que a gente quer falar. E aí, pra gente avaliar se a gente tá diante de desse tipo de pessoa que não vale o nosso tempo, existe uma fórmula que se chama 3 chances. Então a gente vai dar 3 chances pra pessoa. Se a gente tá conduzindo a conversa, a pessoa já deu um argumento contra, deu mais outro, aí você já explicou, já conduziu, ela deu mais outro. E um terceiro, no terceiro a gente viu que aquela pessoa vai continuar com esse, né, com essa intenção de só ficar dando voltas. E aí, quando você se tocar que você está diante desse tipo de pessoa, é para encerrar a conversa imediatamente. E como é que a gente faz isso? Você pode virar e falar, olha, eu sinto muito, mas eu tô percebendo que a gente está andando em círculos, isso aqui não vai levar a lugar nenhum. Então eu vou procurar uma pessoa que realmente esteja aberta e realmente entenda que esse assunto é importante, tá? E vira as costas e vai embora. Se quiser agradecer, obrigado pelo seu tempo, mas beijo, vai. Ou você pode falar, eu tô sentindo que você não tá sendo honesto aqui. Então, eu prefiro falar com uma pessoa que realmente seja honesta, leve isso a sério. Isso é importante, a pessoa precisa se sentir desconfortável. Até porque a gente não tá falando nenhuma mentira, né? Então, como o Paul diz, a melhor coisa que a gente pode fazer pela pessoa é falar a verdade. Então não poupar ela do fato de que ela é responsável também por isso. Não poupar ela de que ela tá fazendo você perder o tempo dela. Não poupar ela do fato de que isso realmente é importante, que a gente não tá de brincadeira. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer pela pessoa. Porque eu não sei com vocês, mas comigo o meu processo foi: uma pessoa teve que mostrar pra mim, na minha cara, o quanto eu era hipócrita. Ela não usou a palavra hipócrita, ela não precisou. Mas se fosse preciso, tudo bem também. Foi ali que eu me dei conta e virei vegana. Não foi porque alguém floreou o veganismo pra mim ou incentivou que eu tirasse a carne um dia na semana. Não foi assim comigo. Eu não sei com vocês. Então, da mesma forma que alguém precisou ser muito direto e honesto comigo, e isso me fez bem e fez bem pros animais, é isso que a gente vai fazer também pelas pessoas. A gente quer que as pessoas entendam que elas fazem parte de algo horrível. E quer que elas entendam que existe uma saída para isso. Que vai ser bom para ela, porque ela vai deixar de estar participando disso que ela já acredita ser errado, e vai ser bom para os animais. Tem alguns ativistas, não é todo mundo, que tem essa coragem, tá? Mas caso vocês queiram, não tem problema da pessoa estar ali falando, querendo ganhar discussão, você virar as costas e ir embora. Tá? A galera lá da Europa costuma fazer isso. Porque às vezes você tá ali bem empenhado, conversando com a pessoa, levando a sério, pedindo pra ela levar a situação a sério, mostrando. E aí fala, olha, não é sobre mim, é sobre não sei o quê. E a pessoa tá ali, querendo botar defeito em você, querendo falar não sei o que lá. Ó, você que tá sendo muito agressivo, porque como é que você fala que mostra essa situação aqui, não sei o que lá. Você aí vai ser perda de tempo e vira e sai. Porque às vezes tem alguns perfis de pessoa que o melhor mesmo é deixar ela assim, sem palavras. Ela tava brigando tanto pra ter a razão. Se você simplesmente virar as coisas e ir embora, ela vai se sentir uma idiota. Vai de cada um ver como é que prefere encerrar a conversa, tá? Sim. É só pra abrir essa possibilidade. Eu gostei dessa história da gente estar andando em círculo. Acho que ela é a mais democrática. Sim. É mais... E você pode criar sua própria frase, adotar a sua frase. Eu acho que essa funciona melhor, tem mais a ver com o meu perfil, né? Com a minha personalidade. Vai ser essa frase que eu vou fechar as conversas quando eu ver que lá não tá dando certo. A raiva é um termômetro muito bom.
Se você vê que você tá com muita raiva, a sua vontade é de xingar a pessoa e não é isso que a gente quer, né? Então, assim, antes que vire um caos, é melhor nem falar nada e virar as pazes e ir embora. E acho que a gente, como brasileiro, também então a gente quer falar com a pessoa sorrindo, porque, né? Não é. Acho que a gente precisa estar ali, tentar ficar o mais formal possível, porque isso também já gera uma certa barreira daquela proximidade que a pessoa quer ficar ali falando, não sei o quê. Então, se a gente tá sério, Com o limite, né? Então, ó, a gente tá falando sobre isso e tal, igual o Cristal tá falando. E a partir do momento eu também me expresso, claro. Então, acho que a gente não tá indo, essa conversa não vai progredir. Então, obrigado pelo seu tempo. E aí você tá ali dentro do padrão. Agora você tá rindo, de repente você fecha a cara e sai, é uma coisa que não funciona tão bem. Né? O último perfil são os trolls. E os trolls são aquelas pessoas que são mais agressivas, que vão estar ali zombando, estão tirando sarro da tua cara, tirando sarro dos animais, da ação. Vai ser aquela pessoa que vai querer falar, olha que bando de otário, não sei o que, nananã. Aí vai no McDonald's, traz um hambúrguer e fica comendo na frente. Nunca vi isso acontecer aqui, né, no Rio, lá no Rio. Mas pode acontecer, já aconteceu com outros capítulos fora do Brasil. Então essas pessoas a gente nem aborda. Essas pessoas a gente ignora completamente. O protocolo é ignorar. E não é ignorar só de não falar. A gente não vai nem olhar pra pessoa. A gente tá vendo, e todo mundo, todos os ativistas, todo mundo que tá dentro do cubo, ninguém dentro do cubo vai ficar olhando assim ou vai ficar tipo assim. Ninguém vai dar palco, né? Que é o que eles querem. Exatamente. É palco. A gente não vai dar o que eles querem. Eles não existem pra gente. Se por acaso ficar muito agressivo, aí o organizador vai intervir, vai fazer o que achar melhor ali, né? Ou se o organizador não estiver percebendo, o ativista vai lá chamar o organizador, quem estiver dentro do cubo vai levantar a mão fechada. Mas esse tipo de pessoas a gente nem aborda, a gente nem olha, elas nem existem. A gente também evita falar com pessoas que estão alcoolizadas, drogadas, porque vai ser complicado. Às vezes pode aparecer alguém ali, tava tomando uma cerveja, a pessoa tá mais soltinha, mas a pessoa tá sã, né? Tudo bem, mas se a pessoa estiver bêbada, estiver cheiradona, estiver tipo muito louca, a gente não vai falar com essa pessoa, vai ignorar como se fosse um troll. A gente não vai dar atenção porque pode ser bem complicado. Tem que chegar o organizador e intervenir com o troll. É muito importante que alguém possa afirmar a ação. Já aconteceu, né, que tiram de contexto, recortam e botam na internet, olha esse vegano descontrolado. Então é muito importante a gente poder ter a filmagem completa para eventualmente ter a prova. Então quem estiver de fora, o ativista que estiver de fora, tá vendo uma situação complicada acontecendo, o organizador ali passando um apuro, né? Filma, fica ali filmando, just in case, se precisar ter prova ali, enfim. Queria fazer uma pergunta, assim. Já teve conversa que a pessoa se tocou bastante no final ela pediu um abraço, eu não consegui recusar. É para recusar sempre? Tem uma conversa, a pessoa entrou na parada dos animais e no final pediu um abraço. E eu achei que era muito frieza, não dá. Não dá mesmo? Dependendo do caso, pode dar. Se a pessoa estiver muito emocionada com aquilo, tipo, estiver chorando, e tipo, nossa, não sei. Ela pediu. Mas por que ela pediu? Qual foi o contexto? Não sei. Ela ficou Mas emocionada. ela falou que mas eu não ofereci assim, eu vou te abraçar porque você tá chorando. Aí ela falou assim, você me dá um abraço? Eu peguei daí. Tá, você fala, por que tá difícil pra você essa... É só tentar ver qual é o contexto. Já tinha terminado a conversa. Ela ia embora. Tá. Aí, se um abraço não vai matar ninguém, né? Claro que, sim, se você sentir do teu coração de dar um abraço, dá um abraço. Não é regra. Mas evita esse... O aperto, é mais essa coisa de você ir ali... tá, tudo bem, apertar a mão. A gente não deve ter essa iniciativa para começar. Né? Exato. Pelo que eu entendi do pensamento da AV, a gente não deve se preocupar em ser cortês com as pessoas. A gente tem que respeitar, mas sem ficar querendo fazer cortesia. Né? Isso, exatamente. Eu sou seu amigo. Pede, né? É foda. Ou a pessoa também, às vezes, ela vê aquilo, é a primeira vez que ela tá vendo uma cena de abate, é a primeira vez que ela tá tendo contato. E ela tá, tipo assim, chorando muito e ela faz assim, e você... Tá, tudo bem, se você quiser, tipo, aproveitar aquilo e confortar ela. Continuar a conversa. É muito difícil, né, isso. E você tá vendo, você não é nem a vítima, imagina a vítima. Olha só como isso é terrível.
Mas você pode mudar isso, se tornando vegano. Então, assim, a gente aproveitar a situação e, claro, oferecer um acolhimento ali. Beleza. Acho que o exagero é sempre que a gente tem que controlar, porque o brasileiro, né, de uma maneira geral, a gente é muito acolhedor, né? Então, esse momento a gente pode, talvez, evitar o exagero. Então, é o abraçar. Então, você vai abraçar, é um momento curto, rápido, só para você estabelecer essa conexão que você acha que é importante, né? Mas eu acho que talvez eu estou falando aqui, seja uma percepção. Você sentiu que a pessoa também se conectou com a mensagem, né? Que ela se identificou com aquilo. Porque senão também pode ser uma forma, eu acho que a gente usa, às vezes também tira você da ação, né? Então às vezes você vai gastar 5 minutos, ela está indo embora, você abraça e gastou meia hora. E também eu acho que atrapalha o efeito. O efeito é incomodar e que a pessoa se responsabilize. Se você acolhe, provavelmente tira um pouco desse desconforto. Então a gente está aí para incomodar e empoderar a pessoa. Mas você tem nas suas mãos a possibilidade de mudar isso. Então eu incomodo, mas também te dou a ferramenta para você virar isso agora. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Eu tenho uma dificuldade com algumas questões que eu já vi de pessoas que chegam dessas mais resistentes e já no início da conversa elas já vão abordar Deus, religião. E aí, como eu corto isso, né, já de cara assim, para conduzir a conversa para outro? A gente sempre vai primeiro responsabilizar a pessoa e depois vai perguntar o principal obstáculo para ela se tornar vegana hoje. Vai sempre manter o controle. Quando ela falou seu principal obstáculo, a gente automaticamente coloca ela no lugar da vítima. Você acha que o fato de Deus ter falado isso, vamos supor que a objeção dela é a religião, se você estivesse nesse lugar, dessa vaca que está a ponto de ser degolhada, seria um argumento válido? Então a gente sempre vai ir. E se a pessoa realmente está, né, nessa crença tão forte, não é uma pessoa aberta. Então a gente encerra por aí. Se tiver algum argumento que você saiba muito forte para usar, você pode aplicar um argumento ali. Tanto que a gente dá o livro do Earthling Ed, né, como exemplo, que são 30 respostas para as desculpas mais comuns. A gente tem um protocolo, mas a gente também tem que ter as nossas cartas na mão. Então, se eu sei de um argumento muito bom para a questão religiosa, eu posso usar, claro que desde que esteja alinhado, né, com a questão abolicionista e tal, o mais neutro possível, a gente pode dar essa cartada, se a gente estiver seguro para fazer isso. Mas geralmente essas pessoas que insistem muito em falar de religião, elas não estão realmente abertas. Então não vale o nosso tempo. Então, bom, o veganismo, a Carla já falou, mas a gente sempre volta, né, para enmarcar qual é o nosso conceito do veganismo. O veganismo não é dieta, não é saúde, não é uma questão do meio ambiente, não é uma moda, não é um tipo de identidade. É um princípio ético pelo qual o humano não deve explorar outros animais. Que é a abordagem vegana? É falar das vítimas da mesma forma que gostaríamos que falassem por nós, né? Então a gente é Anonymous for the Voiceless porque a gente está aí para falar pelos que não conseguem reclamar e pedir para parar esse sofrimento. Então a gente é um meio para que essa verdade possa provocar essas mudanças e priorizar as vítimas e não os opressores. Então sempre a gente vai levar a conversa para esse lugar da vítima, uma e outra vez. Isso é o mais efetivo. A gente está repassando um protocolo que tem 9 anos. Então, assim, se chegaram nisso, é para confiar que realmente é o melhor do melhor do melhor de tantas abordagens na rua. Então, só um parênteses, pode ser que fique um pouco repetitivo o que eu falei, o que a Beta vai falar, mas é para realmente entrar na cabeça que são coisas do protocolo. Então uma coisa ou outra pode estar repetida, mas nunca é demais a gente reafirmar isso. E a gente vai ver que é com treino. Isso aqui não é entendendo, é uma habilidade. Abordar é uma habilidade. As habilidades não se aprendem lendo, as habilidades se aprendem treinando na ação. Então a gente precisa abordar, porque vocês vão ver, agora fica todo fresquinho. A gente vai para o público, vocês vão ver que na hora, né, dá aquele branco. Então, assim, é uma e outra vez até que a coisa realmente vire uma coisa natural. O sucesso de uma abordagem se concentra em responsabilizar as pessoas. Não existe a abordagem 100% eficaz, né? Então, o que a gente está buscando aqui é que a pessoa entenda que ela é responsável por aquilo que está vendo e que ela tem a chance de mudar isso.
você não pode manipular as pessoas a se tornarem veganas com jogos políticos ou de venda. Então, como eu falei, não tem uma taxa de 100% de sucesso, né? Mas você pode fazer que eles entendam que eles são responsáveis. Existe um conjunto de palavras mágicas, então também, por mais que esse seja o melhor dos protocolos, não existe uma fórmula mágica para que a pessoa... E a gente sempre fala isso, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que a pessoa falou para você, vou me tornar vegana, e ela vai embora e não se torna. E pode ser que a pessoa te xingue e aquilo provocou e aquela reflexão, né? Então, estamos aí para falar a verdade. É como o povo fala. Não tem nada melhor que você pode fazer por outro ser humano, seja uma criança, seja um adulto, que falar a verdade e dar a chance dela parar de ser parte de uma coisa terrível. O que creemos sobre plantar sementes, né? Então, a gente tem essa... E acho que todos em algum momento da vida já... mas é uma sementinha, né? Uma coisinha que vai ficar. Aqui a gente precisamos entender que a gente não vai contornar, vai falar a verdade, vamos a incomodar, falar até o final. Se passamos as 3 objeções, né? A gente não vai chegar até o final, mas se a gente aborda e antes dessas 3 objeções a pessoa está aberta, a gente vai chegar até o final, falar o que tem que ser falado. Só um parênteses, não, é só uma questão do que aconteceu no último cubo. Uma das nossas ativistas desviou do protocolo e tudo certo, a gente corrige, né, enfim. Mas ela falou, mas então a pessoa, né, já reflete, pensa sobre isso, pensa com carinho. Então, a gente não está aqui para falar isso, né? A gente está aqui para a pessoa entender a mensagem, a gente vai seguir o protocolo para ela se entender parte, para ela entender que o veganismo é a solução e que enquanto ela não se tornar vegana, ela é responsável por isso. Então... E nada menos que se tornar vegano é moralmente aceitável. Não bajular. A gente como latino, argentinos também somos muito, né? De não querer incomodar, né? Querer chegar a esse ponto, gerar essa empatia. A empatia é com os animais, que estão ferrados. Então, a gente não vai buscar concordar com a pessoa, é o contrário, a gente vai seguir o nosso protocolo, né? Quando a gente bajula, a gente faz com que a outra pessoa perca o respeito pela gente. É assim. Na hora não se sente assim, mas é exatamente. E a gente desvia o nosso foco e não faz a abordagem e perde uma oportunidade de falar a verdade para essa pessoa. Então, em inglês, isso é uma tradução, né, que a Cristal fez, mas é pandering, que é essa coisa, né, de contornar, né, então, dar um jeito, seria, na cultura carioca. Não, a gente não dá um jeito, a gente fala a verdade cru, porque é terrível, bota a pessoa no lugar da vítima e coloca a pessoa no lugar do opressor. O veganismo não é sobre amor e compaixão, essa também é um clássico, né, que a gente pode esbarrar. A maioria daqui somos amantes dos animais, mas não é por aí a abordagem do Anônimos, né? O veganismo é sobre justiça. Eu não preciso amar as crianças para não abusá-las. Eu não preciso amar as pessoas judaicas para não ser antissemita, e assim vai. Então a gente sempre vai ter essa referência. É um ato de injustiça, eu não preciso amar os animais, não vou também ir pelo lado de amigos, são amigos, não comida, ou enfim, todas essas frases que em outros contextos talvez a gente usa, não vamos usar as referências, mas se fosse com um cachorro, né? Que às vezes é tentador, porque o cachorro está aí, mas não é por aí, porque a pessoa precisa se sentir no lugar da vítima. Muitas pessoas não estão nem aí, nem para o meio ambiente, elas vão falar que estão, mas não estão, nem também para os cachorros, porque você vê as atrocidades que acontecem com os cachorros. Então a gente sempre vai voltar para que é um ato de justiça, não é um ato de amor. Você não precisa amar os animais para ser vegano, você precisa respeitá-los. A verdade é pura honestidade, né? Eu acho que mais, quando você não é sincero, os não veganos enxergam que seu desejo de ser validado, isso é exatamente a explicação do que é bajular. Bajular? Então a pessoa perde respeito por você, ela entende, né? Então não é tão importante assim, né? Se ela finalmente conseguir desviar, começar a falar daqui de meio ambiente, estatística e tal, e ela conseguiu fazer com que você concorde com tudo que ela fala, de alguma maneira. Tudo bem, entendo. Eu já caí na abordagem nazista, mas a gente está concordando e você não é vegano, tem uma coisa errada aqui, né? Então se você está concordando muito, tem alguma coisa errada. Nós estamos aí para concordar, estamos aí para falar a verdade e dar a solução que se tornar vegano.
Sempre que estiver receoso ou ir direto ao ponto, quando fala pelos animais ou quando as pessoas te chamam de radical, se coloca no lugar das vítimas. Isso também serve muito, muito pra gente. Quando a gente está, né, ai, parece que é demais, ou virar as coisas, cara, pensa na urgência que tem para esse animal que está sendo torturado agora, enquanto a gente está aqui conversando. Então, sempre a gente faz isso com a pessoa que está sendo abordada e faz isso com a gente, né? Então, sempre que estiver com esse medinho de incomodar ou de parecer muito radical, primeiro que não é uma coisa ruim, radical é uma coisa que vem da raiz, e o problema é da raiz, né? Então, a gente está aí para falar essa verdade de maneira muito honesta. Não fale sobre saúde ou meio ambiente, mesma coisa, as estatísticas mudam, os papers da ciência mudam o tempo inteiro, então a gente não entra nessa conversa. Muitas dessas pessoas que a gente fala de mente fechada vão nos levar para esse lugar, mas então a Amazônia, não é por aí, porque isso pode mudar. O nosso foco é a justiça e o respeito pela vida dos animais. Eu queria só fazer um comentário em relação a essa afirmação do radicalismo. Sim. Que o radicalismo em si não quer dizer que seja uma coisa ruim. O radicalismo quer dizer que é uma coisa radical mesmo, como você mesmo disse, que vem da raiz. Então, se é errado, está errado. E eu às vezes pergunto para a pessoa, você é a favor da pedofilia? Você é radicalmente contra a pedofilia? Porque o oposto do radical é o moderado. Então, você é moderadamente contra a pedofilia. Quer dizer, dependendo do caso, você aceita a pedofilia. Bom. Sim. Então, para quebrar essa coisa do radical, porque é radical mesmo, tem coisas na vida que são radicais, né? Não é só o veganismo. A ética é uma coisa Achar radical. que radical é ruim é cair na armadilha de que os não veganos querem que você caia. De que achar que o que você está fazendo é o que está errado, não o que é extremo. É uma forma dele te desvalorizar, sabe? Exato. E não tem mal nenhum no radicalismo. Exato. Desde quando ele é aplicado. Então, uma excelente forma de rebater isso é: você é radicalmente antirracista ou é moderadamente antirracista? Eu gosto de uma sobre essa coisa do radical, o Wittenberg ele fala, mas o que está acontecendo com o animal não é radical. Aí mostra a tela, entendeu? Aí volta a pessoa pra tela. Eu acho isso moderado. O que está acontecendo ali é o quê? Entendeu? Perfeito. É legal. A gente sabe que hoje toda a informação está na internet, então a gente não vai focar em como se tornar vegano, não vai entrar em discussões. Gente, a única coisa que fala, né, se a pessoa tem alguma objeção enquanto à saúde, falar: a ciência já mostrou que a dieta vegana é perfeitamente válida para atletas de alta performance, todos os que estamos aqui estamos saudáveis e somos veganos. Pronto. Resposta curta. Por quê? Porque a gente está aí para falar os motivos certos. Porque quando a gente vê tantos ex-veganos, por quê? Porque não são os motivos certos. Porque se eu me torno vegano por uma questão de saúde, um paper amanhã pode falar que a carne vermelha é a melhor fonte que existe, que é a única. Então, as estatísticas, a ciência pode mudar. O que não muda é a injustiça de matar seres inocentes. Então, a gente está aí para falar isso e para que as pessoas se tornem veganas pelos motivos certos, né? A gente não volta a ser racista, a gente não volta a ser misógino, né? Uma vez que a gente tomou consciência e evoluiu eticamente, a gente não volta para trás. Da mesma forma, a gente aqui vai falar pelos animais e se tornar vegano a gente vai focar no porquê, não no como, né? E o porquê é sempre por uma questão de ética e de justiça. Eu acho nesse aspecto também interessante dizer o seguinte, que meio ambiente e saúde são consequências do problema, não são a causa. Exato. São a raiz. Exato. Causa. Mas são temas que têm uma grande divergência de opiniões. Então, assim, você abriu um pouquinho a janelinha e aí a conversa desviou. Por isso é tão importante a gente se manter no controle da conversa e realmente seguir o protocolo. São 2 horas, é muito pouco tempo. A gente perde 30 minutos com uma pessoa, a gente perde talvez 4 pessoas que poderiam ter sido abordadas. Isso, falar que isso é consequência e que se ele quiser buscar informações sobre meio ambiente e saúde, é vasto o campo que ele pesquisar. Tem um médico chamado Matthew Negara, alguma coisa assim, ele é muito bom e ele sempre rebate com pesquisas científicas, revisões, enfim, meta-análises. E sempre que alguém fala alguma besteira, que ele tem a prova científica de que a pessoa está falando besteira, ele faz um react
Mas aí ele fala, independente, gente, a gente sempre tem o mais forte, que é o argumento ético. Pode falar qualquer coisa de saúde, por sorte, a gente tem a ciência do nosso lado. E temos sim, questão de saúde e de meio ambiente. Mas a gente não precisa da ciência em questão de ética. Ética é invencível, ninguém vence. Pode mudar. Hoje tem um maluco comendo carne crua, então isso pode mudar e pode virar mainstream comer carne vermelha, então a gente não vai cair nisso. A gente sempre vai falar pela questão ética. E fundamental a fonte também que você vai se informar, porque, por exemplo, no caso da medicina, se eu ouvir a opinião do médico vegano é uma coisa, de um não vegano é outra. Vegetarianismo. Eu acho que todos já passamos por abordar vegetariano, né? Que a priori a gente acharia, são os mais fáceis, só que não. São super o nosso alvo, então a gente vai aí falar da mesma forma que fala com um não vegano. Um vegetariano é igual que quem segue uma dieta paleo. Quem segue uma dieta paleo, ele vai comer carne, não vai comer manteiga, não vai comer leite. O vegetariano come manteiga e bebe leite. Então, assim, desde uma visão assim bem objetiva, eles estão consumindo diferentes partes. É apenas essa diferença. Então, são o nosso alvo. É especismo do mesmo jeito. Já aconteceu, não sou vegetariana, aproveita o tempo com outro. Ou parabéns. Não. Mesma coisa com o vegano, né? Vegano, se a gente aborda um vegano, a gente convida para ser ativista, né? A gente fala sempre a mesma coisa. Quando você se torna vegano, você para de fazer uma coisa errada, mas não está fazendo proativamente nada a favor dos animais, apenas não está machucando-los. Mas se a pessoa já é vegana, o convite é se tornar ativista e começar a falar pelos animais. Então, vegetarianos e veganos, vegetarianos são o nosso alvo, né? Vegetarianos não são aliados, não deixa. Se for vegano, convida para fazer ativismo com a gente, mas deixa aberto que não precisa ser, que existem outros tipos de ativismo com outras organizações, o importante é estar falando pelos animais. Sim. Uma coisa que a gente agora já tem, né, na nossa mesa, a mesa é boa também para isso, é um QR com um formulário, com um Google Form que vai para a pessoa que quer se tornar voluntária, porque na hora é muita coisa, né? E aí vou anotar o telefone, então criar um QR Code com esse formulário de voluntários ajuda para que, eventualmente, se alguém quer, já escaneia, entra e completa o form. Depois a gente pode... Mas no QR Code que tem no cartãozinho... Não, aí vai no site. Aí vai no site lá da cidade, que ele selecionar. Mas aí lá já dá as coordenadas, como ele participar também, né? Mas aí vai pro geral, direto, geral. Aí se a pessoa quer muito, ela vai te contatar, mas eu acho que a forma mais eficiente e direta é você ter um formulário para interessados, né? Para recrutar. Inclusive a gente começou agora... Para recrutar direto com você, com o organizador, não com o anônimo geral, para depois eles descerem para você. Sim. É um atalho, né? Exato. E uma coisa interessante, né, também é recrutar em eventos veganos, né? A gente bota a TV, a máscara, a bandeira, a mesa e convida a borda. Não, as pessoas normalmente se aproximam, né, numa feira vegana que tem no Rio, a Vegiborá. Agora vamos participar de um festival vegano que vai rolar semana que vem. Sem cubo, sem nada, é só um movimento. É como uma barraca. A gente tem um vídeo. Vocês viram o vídeo que estava passando? Antes de começar o cubo? Que era um cubo gigantesco? É esse vídeo que a gente bota para recrutar. A gente deixa a televisão na mesa com esse vídeo promocional, que é mostrando o lado de fora, como os cubos acontecem e tal. E a gente foca muito na qualidade dos voluntários. Eu acho que é muito importante também não querer convencer ninguém. Tipo, é isso, né? Ser muito claro, esse é o passo a passo. Se o perfil da pessoa é para a nossa organização, automaticamente dá match e a pessoa se integra. E é muito melhor isso que ter 20 voluntários que tem que estar convencendo, que é importante vir. Cara, não é para estar convencendo ninguém. Se a pessoa entendeu, se identificou com a mensagem, é o perfil certo, então menos, porém melhor. Eu tenho uma dúvida, é uma coisa que eu vejo em alguns movimentos. Uma certa incongruência, mas eu já vi pessoas assim que são vegetarianas, mas que querem participar como ativista. Como é que funciona nesse caso? Não, a gente permite até uma vez ela poder vir, mas ela tem que se tornar vegana para ir para olhar.
De fora. Sim. Não participa. Não participa. Não faz cubo dentro, não faz cubo fora. Ah, mas ir para olhar, a pessoa pode ir quantas vezes quiser, Sim, não? sim. Então, Assim, se a pessoa quer, sei lá, é um filmmaker muito bom, né, quer ajudar com alguma coisa, né, e é vegetariano, mas ela não vai estar participando do cubo, eu acho que dá pra... de uma outra forma. Exato. A gente, paradoxalmente, as doações, por exemplo, que a gente recebe não são de veganos, são pessoas não veganas. A gente armou um processo de seleção, porque acontecia isso, botava direto no grupo geral, aí a pessoa não vem, né, e aí fica uma coisa muito pouco séria. Mais direcionado, não, acho que é legal. Temos um grupo específico, esse é o protocolo, você entrou no grupo, leia tudo, se você tem possibilidade de participar ao menos uma vez por mês, beleza, aí você tem que vir, a gente faz primeiro, antes do cubo, a gente faz um video call, né, para conversar, um mini treinamento. Aí a pessoa vem no cubo e a gente tem que dar match dos dois lados, ok? A gente tem que gostar da pessoa, a pessoa também tem que se identificar e só aí a gente incorpora ela dentro do grupo geral. Pra não estar botando pessoas e depois tirando, né? Saber que é uma coisa séria. Bem, exato, senão dá essa sensação também que ele fala de incongruência. Exato. Começa desde aí. E na hora você vê como é super necessário o recâmbio, né? São 2 horas muito intensas. Então, realmente, se alguém fala que ia vir e não vem, atrapalha. Termos que não usamos, como não de carne, carnista, carnívoro, jornada vegana, pequenos passos, a base de carne. A gente sempre se mantém no nosso protocolo, que é o veganismo, é o princípio ético, não é uma dieta, nada pelo estilo, é o princípio ético de não exploração e nada menos que isso, depois do que você acabou de ver, é aceitável moralmente. Então a gente não entra nesse tipo de conceitos que teriam como justificações, né, para não se tornar vegano. Porque eu sou, enfim, comedor de carne, não, a gente está falando de ética, não estamos falando de dieta, então a gente não entra esses tipos de definições porque não são aceitáveis. Ou você respeita os direitos dos animais ou você não respeita. Não é onívoro, que não tem a ver com dieta. Isso aqui é um fluxograma, para facilitar. É um documento pequeno. Isso tudo que a gente está mostrando é um compilado, né? A gente juntou uns documentos que a gente tinha, que vieram de cima, a gente traduziu. O fluxograma é só para facilitar essa nossa condução da conversa, né? Como é que a gente vai encaminhar a conversa para a gente conseguir responsabilizar a pessoa de acordo com o protocolo certo. Então, quais são os princípios fundamentais? É responsabilizar, colocar os não veganos no lugar da vítima e aquilo que a gente falou também, que a gente não está ali para a pessoa, isso é para refletir, vou refletir. Não. O nosso ativismo é uma chamada para ação. A gente vai instigar a pessoa a tomar a atitude de se tornar vegana. Qual é o fluxograma? Né? Lá a gente vai começando, vai descendo. Primeiro a gente vai qualificar e explicar. Então a gente vai começar avaliando o que a pessoa entende sobre exploração animal. Então, o que ela pensa, né? Se ela concorda, se ela não concorda, se ela está aberta a uma reflexão honesta ou se ela não está, se ela vai fazer a gente perder o tempo, se ela não vai, ou se ela está na defensiva. Então, o começo é essa avaliação. Depois, estabelecer o nosso posicionamento. Então, você deixar claro qual é a sua posição em relação aos animais. Nós somos contra, é inaceitável e a gente não vai... Fazer concessões. É isso, exatamente. Obrigada. Então, dessa forma, a gente sempre vai voltar a conversa pro lugar... Aquilo que a gente falou mais lá do começo, né? Qual é o seu posicionamento sobre a exploração animal? Sou contra. Então a gente sempre vai voltar para aquilo. Se a pessoa falar que ela é a favor que isso está certo, ou você fala, olha, se você está sendo honesto, então assim, é lamentável, eu não vou perder meu tempo com você, ou você provoca aquela reflexão. Você está sendo mesmo honesto? Fala com verdade, pensa bem o que você está falando. Você está falando a verdade? E aí é identificar o principal obstáculo. Eu acho que assim, a estrutura é, primeiro, que a pessoa conecte, uma vez que se conectou, que ela fale que ela é contra a exploração animal, se ela é realmente. E aí, qual é o teu principal obstáculo hoje para se tornar vegano?
E é aí que a gente vai voltar, nessas duas questões, né? Então, se esse é o teu principal obstáculo, vamos falar, mas eu não consigo ficar sem carne, eu gosto muito, eu sou gaúcho, eu sou argentino, nunca... Bom, você acha que isso justifica, e aí você vai botar ela no lugar da vítima. Se você estivesse aí, nesse abatedouro, você acharia eticamente razoável, justificável o sabor, o cultural, o hábito, né? Ou você gostaria que parassem hoje mesmo de torturar você? Então a gente vai identificar esse principal obstáculo e vai trazer o obstáculo para esse lugar da vítima. Muito bem. Tá. E aí, como a gente vai sempre voltar para cima, é pra gente expor a hipocrisia da pessoa mesmo, né? E reforçar esse princípio de contradição, porque é esse incômodo de ser contraditório que leva a gente a mudar. Então a gente quer despertar isso na pessoa. Tá? E aí estabelecer a base, qual é a base? Veganismo. O que é veganismo? É o princípio ético de rejeitar a exploração animal. É importante que a pessoa fale o que é veganismo para ela, mesmo às vezes é uma preguiça, mas é importante, porque aí a gente tem uma noção de que a pessoa está entendendo, de qual ponto ela está partindo. Então, se ela fala dieta, é muito importante, porque senão a gente vai cair na conversa das dietas. Não, aqui uma questão ética. Exatamente. A gente vai perguntar, você sabe o que é veganismo? E aí a pessoa, sei, o que é? O que você entende como veganismo? Aí você vai ver o que ela vai falar. Ou não entendo. Então você vai explicar para ela o que é. Abordar objeções. Então a objeção é isso. Deus, sei lá. Antes de contrapor, né, ou contradizer essa objeção, ou contra-argumentar, toma essa objeção e vai para o lugar da vítima. Porque senão a gente... Sim, o outro começa a controlar. Senão a gente foge, já era, perdeu, são 5 minutos. Uma boa abordagem dura 5 minutos. É a regra dos 3, assim, não é pra gente ficar ali rebatendo, mas é pra gente entender o que ela entende como sendo um obstáculo. É porque tá na Bíblia, porque Deus disse isso. E se você, tiver ali no seu repertório, mas você diria que isso é um trabalho de Deus ou é uma obra do diabo, se a pessoa for católica, né? Mas você não vai ficar muito tempo ali, você vai ser mais pontual. Pode passar esse recado, né? Que é bem preciso, só não pode entrar numa discussão. Claro. Ela vai querer de toda forma, como está dito aqui, se esquivar da responsabilidade. Então, ela tenta passar o incômodo dela para você. Então a gente não pode entrar nesse jogo, a gente devolve. Sim. Aqui determine seu caráter, né? Então assim, você vai avaliar até que ponto a pessoa consegue entender a própria hipocrisia e até onde ela está a fim de se trabalhar internamente, né? Porque se ela não tiver a fim de alinhar aquilo que ela diz que é certo com o que ela faz, então a gente vai estar perdendo tempo. Se a gente vê ali que a pessoa está muito resistente, não adianta. Então a gente está ali para mostrar essa contradição e dar a solução para ela. Se ela já sabe que ela é contraditória e ela não quer a solução, tchau. Perspectiva da vítima e urgência, a gente já falou bastante, né? O quão urgente é se você fosse a vítima, e isso consegue abarcar todas as objeções, né? Ofereça a solução, então, o veganismo é a única maneira da gente conseguir acabar com isso. Ser justo com os animais. Isso. E o veganismo, ele vai permitir para a pessoa que ela realmente consiga viver alinhada com o valor dela. Porque se o valor dela é não explorar animais, não fazer com os animais o que ela não gostaria que fizessem com ela, então ela tem que agir de acordo. E como é que ela faz isso? Sendo vegano. Veganismo é muito difícil. Não, olha só, todo mundo aqui é vegano. Tem Difícil é pra eles. Difícil é a vítima, exatamente. E uma coisa, quando a gente começa a teorizar muito e estende, passamos a ideia de que o veganismo é uma coisa complexa, difícil, complicada, difícil de explicar. Então, se a gente se mantém nessa simplicidade do protocolo, a gente está passando, cara, você entendeu? Pronto, vira vegano. Não quer, vai pesquisa, talvez no momento, mas a gente não pode tornar isso complexo, porque não é, de fato, pra gente não foi. E aí a gente, é a chamada pra ação, né? Mas fazer a pessoa firmar aquele compromisso de se tornar vegana. Conduzir ela de forma que ela realmente... Então, o que é a coisa certa a ser feita? O que você pode fazer? O que os animais gostariam que você fizesse? Gostaria que a gente parasse de explorar eles. E aqui é meio que um
resumo do resumo, que é tipo, você, número 1, como você sente em relação aos animais, é aquilo que a gente fala lá, você concorda, aí se a pessoa, eu acho que ele tem que ser explorado mesmo, né? Você concorda que ele não te não concordo, tchau, desengano. Concordo, mas aí fica cheio de objeção, regra dos 3 chances. Colocou no lugar da vítima, sabe o que é veganismo? Não, me explica, sei, o que é. Você sente que existe alguma coisa te impedindo de se tornar vegano? O que te impede? Hoje. E aí tem uma coisa que a gente ainda não falou aqui, que tá nesse fluxograma, que eles gostam, o pessoal de cima gosta que a gente instigue a pessoa a entender fazer ela falar o que ela acha que seria o maior benefício dela se tornar vegana. Então você sabe qual é o benefício número 1 de se tornar vegano? E aí são 2, a gente primeiro fala a perspectiva do animal e depois a nossa. Mas normalmente a pessoa vai falar saúde, me sentir exato. melhor, Com certeza vai responder planeta. Isso. Aí fala, para os animais, você não vai ser mais a razão pelo qual eles são explorados. Isso é um baita motivo. Sim. E para você, quando você diz que é contra a exploração, você não vai mais estar sendo hipócrita. É muito boa. Isso que me faz virar vegana, né? E aí, se você botar no lugar da vítima, né? Se você estivesse no lugar da vítima, o quão rápido queria que fosse. E aí, o número de vítimas exploradas deve ser 0 ou mais? 0. Por você, né? Então, a partir de hoje, quantos animais devem ser explorados para você? 0 ou mais? Isso é muito forte. Aí a pessoa concordou com tudo que você falou, se tocou. Mas então você vai ser vegana a partir de hoje, né? Fazer a pessoa afirmar esse compromisso. E se ela falar, não sei, vou pensar, lugar da vítima. Aí você vai sentir o quanto tempo você ainda vai querer conversar com a pessoa, quanto vale a pena investir. Mas o que a gente quer é que ela responda isso aqui. Então, que ela entenda, né, todo o processo e que no final ela firme esse compromisso de ser vegana a partir de agora. O último slide é o último resumo que eles fazem, né? Que eles sempre fazem resumo daqui, resumo daqui. O último slide é só, são 3 princípios, né? Responsabilizar no vegano, perspectiva da vítima e chamada para ação, que é se tornar vegano. O que está no nosso controle é o que a gente diz, como a gente diz, para quem a gente diz e por quanto tempo a gente diz. Então são esses 4 pontos de controle que a gente tem que ter na conversa. E é isso, galera. Acabou! Muito obrigada!